Leitura preparatória do livro Pão Nosso, capítulo 56, Êxitos e Insucessos. Sei viver em penúria e também viver em abundância. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos e particularistas, afirmando ansiosos pelo ansejo da evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque. Quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre os que aprendem a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontado para quem não trabalhou em sua posse e muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pelos trabalhadores honestos, formaria nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que progenitores egoístas e dificuldades favorecerão os descendentes da inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na sua lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso de suas taças, aguardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel da desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Esse texto é realmente fantástico, Zé. Parabéns pela escolha, porque não é difícil a gente ver, inclusive, o papel de muitos pais, e aí a gente tem todo o apreço pelos pais, mas há uma tendência natural a muitos pais se preocuparem tão somente com as coisas materiais e esquecem o essencial, que é o espiritual. Todo pai quer ter um filho doutor, que seja bem aquinhoado monetariamente, que tenha destaque na sociedade. Ele mesmo, por si, muitas vezes atropela os outros para tirar proveito dos negócios que faz, para se dar bem financeiramente. E o que Paulo nos chama a atenção aí é a preocupação com o espiritual, que geralmente é colocado em parte secundária, não é lembrado. Só vamos lembrar dessa necessidade na hora da dor, ou quando entrarmos no parafuso de cobrança, já nessa experiência, ou ao retornarmos ao mundo espiritual e observarmos a quantidade de oportunidade que Deus nos deu e a gente jogou fora, correndo atrás da moeda fácil. Mas vamos com Jesus, com a prece de seu Renato Martins, que está aí ansioso para verbalizar essa rogativa. Vamos com Jesus, meu irmão. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que eles estão nos dando na manhã de hoje. Quando diz nosso irmão Emmanuel que a melhor maneira de fazermos algo pela doutrina dos Espíritos é a sua divulgação.
mas para que nós possamos divulgá-la da melhor maneira possível, Senhor. É aprendendo, estudando, conversando, debatendo, num sentido de debate que venha trazer insatisfação ou dor, mas sim, debatendo no melhor sentido da palavra de amor, de prosperidade. Abençoe, Jesus, os bons amigos espirituais que se encontram nessa sala. A nossa Mãe Maria Nazaré, que sempre nos protege e nos orienta. Em nome de Deus, agradecemos por tudo, por todos, com muita paz em todos os momentos. Obrigado, Senhor. Maravilha, Assim seja. Renato, paz com Jesus. E agora a gente passa para a dona Glaci, que vai nos contemplar com o texto evangélico do nosso estudo. Isso eu devo lembrar uma orientação do irmão Bezerra. Ele diz que todo cristão, ao iniciar ou concluir uma obra, independentemente do que seja, deve fazer uma rogativa a nosso Pai e fazer uma leitura do Evangelho. Ele se refere ao Evangelho porque está tratando com espírita, né? Mas qualquer um livro religioso que nos reporte a Deus, nos reporte a Jesus, a Nossa Mãe Maria, e aí vai depender das nossas aptidões de fé. Mas todo o trabalho deve ser iniciado com uma prece intercessória e uma leitura do Evangelho. E aí, dona Gracia, é com a senhora. Eu abri aqui no capítulo 17, sedes perfeitos. Olha o recado, hein? Parábola da semente. Dá para ouvir direitinho? Ok. Eu estou com fone, aí eu... Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semeia caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, e em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, o sufocaram. Uma outra, enfim, caiu numa boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 101, outros 60 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, são Mateus 13, 1, 9. Então, eu não vou dar continuidade, porque aqui está muito claro referente a... Ou vocês querem que eu dê continuidade mais um pouquinho? Não, está de bom tamanho. Está de A bom, gente né? já conhece. Esse tópico evangélico, para mim, ele tem uma semelhança muito grande com o juízo final. Aquela passagem do juízo final que Jesus diz que aqueles que deram comida, bebida, o visitar e etc. Eu acho essas duas passagens muito enigmáticas. Elas são realmente extraordinárias para refletirmos sobre o desdobrar dessa lição que Jesus nos deixa. Quem é que semeou nas pedras, quem semeou em lugar árido que não tinha raízes, quem semeou no arvoredo que as plantas cobriram e mataram, e finalmente aquele que perseverou e jogou em terras boas. É fantástico, né? Aí a pergunta e a reflexão fica, não é a pergunta, a reflexão. Estamos semeando as coisas boas para que elas frutifiquem, ou estamos ainda jogando em pedras, em espinheiros, em terras movediças, enfim, o que estamos fazendo de bom para o próximo?
E para a gente, começa por a gente, né? Para que a gente esteja bem, para que a gente esteja semeando bem, a gente precisa primeiro colocar na gente para poder distribuir. E nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Maravilha. Muito bem. Renato, quer dizer mais alguma coisa a respeito do Evangelho? Não, Quer não. comentar alguma coisa? Então, vamos passar para o texto, né? Vamos passar para o texto. Nós prosseguimos com os médios curadores e vamos ao item, ainda no capítulo 14, não é isso mesmo? Deixa eu ver aqui que eu estou... no capítulo 14, médios curadores, e aí diz aqui o seguinte: unicamente para não deixar de mencioná-lo, ou de mencioná-la, desculpe, falaremos aqui desta espécie de médio, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Sabemos, ademais, que um de nossos amigos médicos se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso, mas não é. Deixa eu ver aqui, que aqui tem coisa mais. Deixa eu voltar aqui a nossa telinha que está me atraindo. Isso não é, evidentemente, o fluido magnético desempenha um importante papel. Porém, quem anima cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico, no curso que apreciamos as coisas que passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médios curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Engraçado, esse tópico eu estudei na terça-feira com os alunos aqui na Seara Cristã, Renato, quando você faz palestra. É um texto muito rico, me permite já começar falando, porque trata de dois tipos de curadores. Você tem um médio de curas, aquele médio que é o passista, que é o médio, lá no Bezerra nós temos os médios de cabine, são médios de cura. Eles doam as suas energias, outros emprestam sua organização fisiológica para que o espírito atue, mas, nesse caso, o que vai acontecer? Ou o espírito enriquece o médium com energias trabalhadas lá no mundo espiritual para que ele repasse para o paciente, ou o paciente, por sua vez, no caso lá do Bezerra, utilizado pelos métodos espirituais, procede às cirurgias, os tratamentos, a extração de tumores, por aí se vai. No caso do magnetizador, é um particular diferente, porque o magnetizador ele é o usinador daquela energia. É o magnetizador quem gera a energia de cura. Agora, nós vamos ver na sequência que o magnetizador, apesar de ser ele o dínamo que gera aquela energia, ele vai precisar de um espírito, porque, naturalmente, o fenômeno é natural. Ele gera aquilo espontaneamente, mediante a sua vontade. Mas tem alguém ali qualificando e quantificando, porque, por exemplo, como é que ele vai saber que tipo de energia ele vai doar a alguém que está com um tumor, está sofrendo horrores, ou alguém que está com um ferimento? São tratamentos diferenciados, alguém cirurgiado, são tratamentos diferenciados
que certamente o médium magnetizador ele não sabe como discernir que tipo de energia vai colocar ali. Ele vai colocar a energia dele. Mas aí os espíritos se utilizam aquele irmão como instrumento de trabalho, ele gera energia e o espírito quantifica e qualifica a energia de acordo com aquela necessidade. Bom, estão aí essas informações para que os irmãos possam aprofundar na conversa. Por gentileza, meus irmãos. Eu vou logo falar, vou passar a palavra a Renato, antes que ele passe para mim. Tá certo. Fale. Não, eu estou dizendo, eu vou logo passar a palavra a você, antes que você passe para mim. Ah, é? Pensar não, primeiras damas. Fale. É bem interessante essa parte de magnetização, do fluido magnético, porque há muitos que às vezes até curam sem nem perceber, né? Mas existe, como por exemplo, ali no passe, né? Lá no Bezerro. Eu já vi uma tarde lá, eu vi uma senhora que entrou de cadeira de roda e ela saiu já sem a cadeira de roda. Isso aí foi assim, eu fiquei. Agora eu fiquei magnetizada. Eu fiquei tão emocionada com aquela situação, e assim, eu particularmente, agora vem eu com as minhas experiências. Eu particularmente, por alguns episódios já passados, teve uma nora minha, isso eu estou contando de um caso, mas já teve outros. Uma nora minha que ela começou com umas dores, uma coisa estranha, e os médicos lá do Piauí, não do Piauí, lá de Picos, porque Piauí generaliza, né? Então, alguns médicos lá de Picos não souberam de que se tratava a dor, tiraram ela para Teresina. Chegando em Teresina, que é medicina de ponta, onde todos aqui acredito que conhecem, dizem que é a melhor do Nordeste, a nível de tecnologia, não a nível de conhecimento, pelo jeito, pela história que eu vou contar. Que ela simplesmente entrou, né, praticamente já quase desencarnando, e eles, de tanta dor, era muita dor abdominal. E eles simplesmente fizeram os exames, fizeram tudo, nada. E um dos médicos disse, é abrir como se fosse uma cobaia, entendeu? E abriram ela e tudo, e acho que acharam lá alguma coisa, fecharam, né? Abriram o estômago todo, a barriga toda, de ponta a ponta. Nessas alturas, meu menino, que era noivo dela na época, mãe, faça uma prece aí, pede ajuda espiritual, não sei o que Paula está morrendo, aquela coisa toda. E eu já aqui em Natal, obviamente, eu ia até saindo de casa nesse momento, eu voltei e entrei, como eu digo a vocês, que eu tenho meu cantinho de guerra, né? Eu tenho meu quartinho de guerra. Aí, quando eu entrei, eu mentalizei e me desdobrei até ela, né? E no momento que eu me desdobrei, lá tinha, que eu já estava em preces, né? Então já tinha vários médicos espirituais dando passes, já tinha crianças cantando e cantarolando, correndo ao redor dela. E eu voltei e disse para ele, eu disse, não se preocupe, dessa daí, ela ainda não vai não, ainda não é chegada a hora dela. Dei meu passe lá e voltei, né?
E realmente ela se saiu daquela primeira cirurgia, 8 dias depois, novamente, porque veio a mesma dor. E então eu disse, aí ele foi ligeiro, falou comigo, e ligeiro também eu entrei em preces, já dei um passo nela à distância, novamente vi ela na situação que ela estava, dei um passo nela, eu mesma, já não vi a espiritualidade, já foi eu mesma ali, em espírito, obviamente, né? E tá aí a jovem boa, né? Ela tem, já isso já tem mais de, acho que já tem mais, não, não tem mais de 10 anos, não, mas tem mais de 6 anos isso que ocorreu. E teve outros casos, né? Mas que não vem ao caso, que é muitos casos. Mas eu tenho essa facilidade de, através do passe, a pessoa, não sei, como diz Jesus, não fui eu nem a espiritualidade, foi a fé quem curou. Maravilha. Antes de passar para Renato, veja bem, tem uma área que a gente observa muita ação do magnetismo, é no trabalho desobsessivo. Trabalho desobsessivo, há uma frequência enorme de uso dos médios, a espiritualidade utilizar os médios na assistência magnética. Muitas vezes o irmão está desesperado e você aplica, passe, magnetiza ele adormece incontinentemente. E aí, eu, por exemplo, não sou magnetizador, mas já me ocorreu inúmeras vezes, eu vou conversar com o irmão e aí tem a inspiração de magnetizá-lo, peço, inclusive, ajuda quem estiver próximo, ou para me ajudar no passo, ou para vibrar positivamente, e é questão de segundos para o irmão dormir e ser socorrido. Isso ocorre. E na área de tratamento, bom, o magnetismo é, na verdade, um cicatrizante de primeira grandeza, né? Renato Martins, é com você. Olha, Amadeus, Agracilo e Lula. O magnetismo, ele nos traz uma aderência de nós desenvolvermos nosso pensamento, a nossa bondade perante Deus, nosso Pai Celestial. Quanto mais nós amamos, mais magnetismo nós atraímos aquilo que Deus nos dá, que é a paz, a harmonia e a tranquilidade, para nós passarmos para aqueles que necessitam, que estão ao nosso lado. Então, o magnetismo vai aumentando, e todos nós temos, uns poucos, outros mesmo. Aquele que tem o maior magnetismo na face da Terra foi Jesus de Nazaré. Quando ele chegava, o que ele transmitia realmente atraía as pessoas. Eu não tenho nenhuma. A gente não tem jamais alguém que tenha tanto magnetismo quanto ele. Na questão do magnetizador, eles usam também para a cura, como você trabalhou bem a dizer que no magnetismo, em todos os momentos a espiritualidade usa essa referência para podermos ajudar aqueles que necessitam, principalmente aqueles que trabalham de cura. Então, existe o magnetismo material, do médium, existe também o magnetismo espiritual, que junta os dois, e daí usa para aqueles que necessitam. Então, o que é que acontece? O magnetizador, o médium que tem o magnetismo, que faz a cura, onde nós estamos falando, é muito interessante. A espiritualidade sabe que aquele que está em busca da cura pode ser curado ou não. Tem um médium que se dispõe a doar seu magnetismo, e tem um espírito que trabalha com os dois, com os três, com seu magnetismo, com o magnetismo do médium, e o magnetismo aquele que está necessitando da cura. Para que isso aconteça, precisa dos três estarem em harmonia. É por isso que muitas pessoas não são curadas. Por quê? Porque
Um são consequências da própria vida, porque ele tem que passar por aquela provação. Outro é aqueles que têm a cura, ele pode ter a cura, mas o médium também tem a participação muito grande. Se o médium está disposto a viver, a fazer aquele trabalho com amor, ele jamais vai transmitir a cura, o magnetismo necessário para que aquela pessoa seja curada, mesmo o espírito querendo, porque existe um processo daí de aproximação de fluidos entre todos nós. Então, é muito importante nós olharmos no seguinte: nós que somos, aqueles espíritos que são curadores, eles têm de ir com muito amor para dentro de uma cabine daquela. Nós estamos falando lá. Porque não é necessário você estar dentro de uma cabine para fazer cura, não. Você faz cura em qualquer lugar. É que a espiritualidade pede. Muitas vezes a espiritualidade pede, você diz, eu vou fazer uma visita a um amigo no hospital. E o que é que eu posso fazer? Ele não é espírito. Então, o que acontece? Os espíritos dizem assim, se você vai lá para fora e levanta assim a mão, que o magnetismo vai chegar até aquele necessitado, aquele que você está pensando. Mas se aquele vai melhorar a situação, porque o médico está com muito amor, está dedicando um amor sério para que possa aquela pessoa que está necessitada ser curada. Mas aí chega aquele ponto de nós temos de olhar o seguinte: quem está doente é um amigo meu, mas vamos estender esse fluido todinho para aqueles que estão doentes desse hospital. Então, são coisas que nós encontramos dentro dos médicos curadores. E nós temos a condição de fazer isso. Mas tem de ter a nossa vibração, o amigo espiritual que está ao nosso lado, que a única pessoa que fez cura, que realmente ali não precisava de espírito protetor, era Jesus de Nazaré. E tantos outros poderiam ter acontecido isso, mas sempre tem um amigo espiritual ao seu lado. Porque já é aquela fase, aquela questão que Jesus disse ao centurião Cornélio, né? Vai na tua casa, eu vou na sua casa, mas não sou digno de você ir na minha casa. Disse, então mande os seus mensageiros até lá, que eles vão e faz a cura. E Jesus foi, porque eu sou um centurião e eu tenho aquela minha turma de soldados que diz, vai, ele vai, vem, ele vem. Então, você tem condições de pedir aos seus mensageiros de até lá e curar meu filho. Então, o que acontece? Com isso, nós temos o entendimento de que tudo aquilo que nós vamos fazer é fazer com amor, com dedicação. Muitas vezes, e muitas vezes não. Nós vamos contar aqui uma história muito interessante, como de experiência, como diz a Graci, são as minhas experiências da vida. Nós estávamos, ela começou a rir, porque temos experiência também, né, Graci? Temos uma mediunidade, todos nós temos mediunidade, temos experiência. Eu trabalhava no gabinete do prefeito aqui da cidade de Natal, aqui na nossa cidade, eu estou de Parnamirim. Então, Natal, eu estava lá e a secretária do chefe do gabinete estava com problema, estava lá fora já do prédio para ir para o hospital do coração, ela disse. Então, acontece o seguinte, eu ia chegando no gabinete, aí eu disse, você vai para onde? Eu disse, eu vou para o hospital do coração, porque eu sinto algo assim, provavelmente eu vou ser internado. Eu disse, eu vou mais você. Ele disse, você vai mais eu? Eu disse, eu vou. Você não está indo só? Eu disse, estou indo só. Aí, acontece que eu saí com ela, fui para o Hospital do Coração. Quando cheguei lá, entrei, que ela não tinha ninguém, só eu estava no momento, não tinha nenhum familiar, só eu mesmo e ela. Aí ela entrou, foi para o atendimento. Aí chegou a médica e disse, vamos fazer... Aí ela contou a sua situação, seu problema. O que ela realmente acontecia normalmente dela ir para o hospital e até baixar o UTI e ficar lá 2, 3 dias. Aí ela disse, vamos fazer o nosso exame. Vamos fazer o exame. Aí eu acompanhei. Aí quando chegou, ela fez o exame. Aí ela voltou
para a sala da emergência, lá onde ela onde ela ficava. Naquele momento, eu tive aquela explosão de aplicar um passe. Aí eu cheguei, puxei ela um pouquinho, disse, vem para cá, botei a mão na cabeça dela. Quando eu fiz, botei na cabeça dela, ela ficou assim, aí deitou-se, aí eu disse, ligue para sua irmã para vir para cá. Aí eu sei que eu disse, não, faça o seguinte, vá para o gabinete e eu vou telefonar para minha irmã e vem para cá. Quando foi? Aí eu fui para o gabinete, deixei ela lá. Quando ela voltou, ela melhorou a sua situação. Aí a médica chegou e disse, vamos fazer tratamento disso, eu estou me sentindo bem. Aí disse, você está se sentindo bem? Eu disse, estou. O que é que vamos fazer? Vamos fazer 9 exames? Aí fizeram, parece que 9 exames, fizeram 9 exames, e daí os exames não teve mais nenhum problema, no caso que ela estava sentindo. Aí disse, como é que pode? Eu fiz o exame, está aqui o exame, você está com um problema sério que eu tenho de internar você. E agora você disse que está bem, e agora você fez um novo exame e você está boa, boa, boa. O que é que está acontecendo? Aí disse, eu não sei não. E ela sabendo o que tinha acontecido. Então, são isso o fato, foi um fato que aconteceu das minhas experiências, que a gente pode curar qualquer pessoa em qualquer lugar. É só dizer mesmo assim, quando tiver um sentimento de amor, de tranquilidade. Não é chegar a dizer, não, eu tenho de ir ao centro com a cabine para fazer isso. Não. Jesus curou em qualquer canto. E nós podemos curar qualquer canto. Já a questão da cura vai depender do magnetismo da gente. Aquilo que os nossos amigos que nos acompanham, é claro que a receita eu dou, mas o médico é que passa o remédio. Eu dou o magnetismo, mas o médico é que vai fazer a cura. Então, são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia e isso daí todos nós temos. Quanto mais você pratica o amor e a caridade, maior aumenta o nosso magnetismo. Toda vida que você aumenta o nosso magnetismo, a gente começa com nada, com zero, e começamos a fazer o amor, fazer a caridade, o entendimento, a compreensão, a sinceridade, isso, aquilo, outro, o nosso magnetismo vai aumentando. Então, são isso mais ou menos as nossas experiências e aquilo que realmente nós podemos fazer no nosso dia a dia com as nossas mediunidades, as mediunidades de cura. E assim vai, né, Amadeus Ferreira? Desculpe ter conversado demais. Verdade, Renato. São experiências, são vivências. Mas uma coisa que você e a Graci se referiram e não deram o destaque merecido, são duas questões, aliás. Primeiro, o merecimento do paciente. Isso aí ninguém pode esquecer. E depois, a fé, a confiança que você tem está doando o melhor de você, e aí isso é fundamental, porque o próprio Espiritismo diz, a própria doutrina diz, que para o magnetizador proceder às curas é necessário ter fé, acreditar no que está fazendo. Não basta doar, impor as mãos ou olhar para o paciente e doar. É necessário que você acredite no que você está fazendo, tenha confiança. Aí a espiritualidade faz o restante. Você doa o material e eles fazem a aplicação. É excepcional. Mais alguma coisa, Lula? Pois não? O Amadeu. Eu até falei aquilo do que Jesus falou, né? Vai que a tua fé te curou. Mas aí existe a fé de ambas as partes, né? Sim. Porque não adianta eu ir com a minha fé, com a minha. Se, por exemplo, não ela que ela estava em estado, né? Sem entender, sem ver, sem enfim. Mas ele que ao ela entrar na situação que ela entrou, ele automaticamente, porque lá eles dizem que eu tenho uma fé diferenciada, como se eles não tivessem também, entende? E eu já disse para eles, a fé é de todos, não é só minha, só porque eu vivo no estudo, porque eu vivo tentando ser melhor, aí
Aí ele diz, não, é que manhã tem uma fé assim que é impressionante. Eu digo, não, não é impressionante, não, você também tem. É crer. E ele teve a fé. No momento, ele tanto teve que ele veio me pedir, né? Se ele não tivesse fé, ele não teria lembrado. Olha, Matheus, vou botar mais aí um adendo para você citar. A Graci falou, foi muito interessante ela ter falado, e ela disse que por ela estudar bastante, que é muito importante, quando a espiritualidade diz a mais dos instruídos, é muito importante. Mas se vamos aumentar aí mais alguma coisa no nosso dia a dia, aqui eu conheci aqui em Natal uma pessoa que não tem estudo, é analfabeta. Não ela, mas eles. Eu tinha duas pessoas maravilhosas que eram analfabetas e fazia o que fazia e poucas pessoas faziam. Se chama Minervina. Minervina era analfabeta e ela o que curava, o que ela trabalhava. E outra pessoa que fez o que fazia era Antenor Melo. Acho que a Amadeus, não sei se conheceu, Antenor Melo. Então, são duas pessoas. Isso, outros que eu conheço, que é analfabeto, e as pessoas hoje dizem, não tem de estudar, não, tem de ter amor. O estudo é um complemento, que é a outra parte, a outra asa da vida, né, que são, como diz Bezerra. Um lado, uma asa é a da moral, e a asa é da intelectualidade. Mas, nós sabemos que existem muitos problemas que se resolvem com uma asa só. Então, que é a asa do amor. Então, por exemplo, Minervina. Não sei se a Amadeus conheceu pela Minervina. Conheci. Então, está aí uma pessoa. E ela não sabia fazer um ó só fazia um ó com um copo, né? Rodeando um copo, se desse. Então, são essas coisas que nós encontramos também no nosso novo movimento espírita. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem pessoas que têm uma interpretação e outros têm outras. Por exemplo, tem muitos centros hoje em dia para que possa caminhar dentro de um centro espírita, trabalhar dentro do centro espírita, tem que passar pelo oeste, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê, tem que passar 2 anos, 3 anos, 3 anos. Então, quer dizer, se fosse Minervina começar hoje, o potencial que ela tinha, ela não entrava nem na porta do centro, porque não sabia estudar, não sabia ler, não sabia fazer nada. E com a mediunidade tão grande e tão importante. Tem outra médium que eu conheço, que ela trabalhou muito no centro André Luiz. Eu já falei, não me lembro o nome dela, mas é interessante a mediunidade que ela tinha, e ela não tem estudo. Então, são essas coisas que muitas vezes nós temos de procurar interpretá-la da melhor maneira possível. Então, não adianta você dizer, eu sei o mundo, eu sei tudo que a doutrina nos traz, mas se não tiver amor, não chega lá. Renato. Lembra daquela passagem de Paulo de Tarso, né? É verdade. Se não tiver amor, nada serei. É a história de Paulo, né? Paulo, na verdade, na Bíblia, eles trocam a caridade por amor, né? Na verdade, Paulo estava se referindo à caridade, mas eles trocam por amor. Se não tem amor, nada adianta. Agora, a gente reflete. É importante o estudo é importante por isso, porque a gente consegue ir se inteirando das coisas. Renato levantou uma questão muito interessante. Médios excepcionais são detentores de qualidades excepcionalíssimas no sentido de ajudar. A dona Minervina era uma, ela passava no salão assim e era só olhando, você vai lá para dentro, você mandando o pessoal ir lá para a cabine de passes, né? Eu vi isso lá no Manuel Nicodemos. E, por outro lado, você vê as pessoas que têm o recurso e têm a oportunidade do estudo. Mas por que isso? Ora, tudo tem uma razão de ser na obra divina. Tem aqueles que vão trabalhar com recursos que têm, tem aqueles que precisam estudar, aprender para repassar para os outros. Nada disso é por acaso.
A gente vê tudo isso no contexto. Mas pode falar, Lula, você ia falando e eu tomei sua vez. Microfone, Lula. Só complementando o que o Renato estava falando, aí eu quero dizer que vou dar o exemplo do próprio Jesus, né? Escolher os discípulos de acordo com a sua mediunidade, não pelo grau de estudo deles. Pela intelectualidade, né? Exatamente isso. Mas deixa eu passar para o próximo slide. Vamos ver o que é que o próximo slide nos diz. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Eis aqui a resposta que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Aí isso é Kardec perguntando. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médios? Não há dúvida, a resposta é peremptória, não há dúvida. A segunda questão. Entretanto, o médium é um intermediário entre o espírito e o homem. Ora, o magnetizador aurindo de si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Esse Kardec é brincadeira. Aí o espírito responde, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama a seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, ao invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Pode falar agora, eu acho que matou a charada. Pode falar. Você não passou o slide não, viu, Matheus? Não está passando não, é? Não passou não. Eita, rapaz, então deixa eu voltar aqui, deixa um segundinho. Eu dei um toque aqui na tela. Eu sei, ele está posto aí. Na tela. Espera aí, deixa eu ver aqui. Já passou. Pronto. Agora está na tela, não está? Tá. A terceira está na tela. Deixa eu voltar aqui a segunda. Deixa eu voltar aqui, que aqui deu um novo. É brincadeira. Pronto. Muito bem. Bom, aí está a segunda pergunta. A primeira vocês viram lá, mas essa é a segunda. Querem que eu repita a leitura? Não, dá para ler, dá, HC? Tá. Então, eu vou repetir a leitura. Repita aí, repita. A segunda pergunta de Kardec. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É claro, mas aí o espírito diz, é um erro. A força magnética reside, ou seja, reside no médium, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com um propósito de curar, por exemplo, e invoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Aí a gente repassando isso para nossas experiências diárias, dá para a gente perceber o seguinte, vamos imaginar, alguém se encontra numa situação dessa, aí chama Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vem com a sua equipe, aí dá todo esse suporte que o magnetizador precisa para que o evento ocorra. Consequentemente, o médium, o magnetizador, que não deixa de ser o médium vai ter o seu propósito atendido, mas
corroborado pela espiritualidade, que melhorou a qualidade e dirigiu a energia para o paciente com as qualidades necessárias. É interessante isso, né? E aí demonstra que, na verdade, o médium não trabalha sozinho, né? Por favor. Renato se preparou aí, mas aí, Não, como ele já ia passar a bola para mim, certo. então eu já falo. Eu lembrei quando você falou em doutor Bezerra, em toda a equipe, eu lembrei na minha segunda cirurgia do ombro, quando foi para retirar os 8 parafusos e a placa, que não era para ter sido dessa forma, mas o médico daqui achou que era para ser, né? Então, tudo bem. E estava necrosando já e foi obrigada a retirada da placa com os 8 parafusos. No momento que a cirurgia para o médico, deixando meus 80% dos tendões soltos e fragmentos, para ele foi perfeita a cirurgia. Aí, então, foi que aconteceu. Quando eu vou chegando ao quarto, esse meu esposo ainda era vivo e nem pensava em desencarnar, ele era quem estava comigo, me acompanhando. Eu tive o quê? O EQM. Veio uma junta médica e fizeram todo o aparato ali, referente ao coração, a parada cardíaca, não sei o quê. E então, eu lembrei, no momento que eu vi o meu corpo, eu lembrei da mente serena, né? Então, eu inspirava, respirava, espírito. Inspirava, respirava, e assim eu fui conseguindo a voltar à minha serenidade. Quando eu voltei à minha serenidade, eu lembrei da espiritualidade de luz. E fui pedir para a equipe do Dr. Bezerra que, se eles estivessem por ali, e me desse a oportunidade de continuar instruindo, de continuar falando sobre o Cristo, sobre a doutrina, que eles então me dessem essa chance. Quando eu olhei, eu já estava no meu corpo e eram mais ou menos cinco espíritos, uma luz intensa em cima de mim. O que eu via, devido à luz, o que eu via naturalmente era o que estava à minha cabeça, era o que estava na minha coroa. Que quando terminou o passo, ele bateu assim na minha testa, tipo assim, acorda, e sorriu. Logo em seguida, passou outro assim, nos meus pés, aí bateu assim no meu pé, um calvo, bem calvo mesmo. Aí ele foi e disse: "O que não faz uma prece, né, irmã?" E eu vi que ele ultrapassou a parede. Então, assim, eu vi toda essa situação e fui ajudada pela espiritualidade, no caso do magnetismo, mas com a espiritualidade. Exatamente. Lhe deram uma prorrogação, viu? Já várias vezes, viu, Amadeu? Olha, Merecido, nada é por acaso. É verdade. Pois é. É a realidade, né? Para Jesus ser curado, para nós sermos curados, nós temos que ter o merecimento. Como é que é o merecimento? É aquilo que nós já fizemos em vidas pretéritas ou nessa própria vida por alguém. É a caso do retorno, a reação que nós fizemos em vida passada, porque não existe nada por acaso. É como se diz, a Amélia Rodrigues fala, fala uma coisa muito interessante um dos seus livros. Ela diz o seguinte, que muitas pessoas sabem desse processo quando não tem esse conhecimento, às vezes, falta no estudo. Ela disse que tem 3 tipos que nós passamos aqui na vida, aqui no plano terráqueo. É um plano de provas e expiações provas e expiações. Então, ele diz o seguinte, aqui a gente estamos em provação, e muitos estão em expiações. Mas ele fala um caso muito interessante, que poucos vêm saber disso há pouco tempo, e existe aqueles espíritos naquele tempo que vieram só para que ele pudesse. Não veio nem prova, nem expiação, mas sim aperfeiçoamento do seu espírito. Então, eles vinham cego,
Para quê? Para quando Jesus chegasse, curasse ele naquele momento. Porque ele não estava nem em provações, nem em expiação. Ele estava no aprimoramento e, no caso, Jesus veio, quando Jesus veio naquele tempo, curou muitos daqueles cegos, mas muitos deles vieram só para aprimoramento espiritual. Não estava nem em expiação, nem em provação. Então, a pessoa diz, Renato, mas o mundo é de provas e expiações. Mas tem espírito que veio só para o seu aperfeiçoamento. E vendo no seu aperfeiçoamento, isso aí está nas obras de Amélia Rodrigues. Depois eu posso até pegar o livro que tem isso. Não estou dizendo aleatoriamente. Por favor, adoro os livros de Amélia Rodrigues. Depois tu me passa o nome desse aí. Tá certo, eu vou pegar aqui quando eu passar, porque eu leio quase todo dia Amélia Rodrigues, na realidade. Todo dia eu leio 2, 3, 4 mensagens dela, eu tenho os livros dela e tenho no Kindle ou no livro. Então ela fala nesses pontos. É muito interessante nós entendermos e compreendermos que a vida aqui na face da Terra. Ele curava, aquele curou, curou. Mas ele está em provas de expiações, quem pecou foi ele ou foi seu pai? Não, ele veio em aprimoramento espiritual e essa hora eu estou fazendo o que nosso Pai Celestial planejou para que eu trouxesse para a vida aqui no plano terráqueo. Isso aí vou trazer depois passar para vocês qual é o livro e trazer a mensagem. Então, isso é muito importante nós entendermos e compreendermos que existe o magnetizador, o curador, existe o espírito, existe aquele que está sendo curado. Se aquele que tiver o merecimento da cura, é bem rapidozinho, você pega um médium que tem aquela cura, aquele dom de curar, e tem amor, pratica a caridade, o amor sincero, porque pode acontecer que eu sou médico curador, vai para a cabine. Não, os espíritos é quem faz. Não é por aí. Você tem de participar também, tem de doar, mas dá com amor. Não, quem cura são os espíritos. Mas você é instrumento, mas o instrumento tem de ser bem trabalhado. A expressão, você fazer a expressão no seu equipamento para que possa afinado para fazer aquele trabalho, né? Assim, não, os espíritos é que cura. Não, você tem a participação, você está dando seu fruto. E aquela pessoa que está recebendo também. Não é por aí, não. É por isso que muitos saem curados, muitos não saem curados, e assim é as bênçãos de Deus e de Jesus que está sempre entre nós. Amadeus Ferreira de Araújo. Maravilha. Estão vendo aí o terceiro slide? Dá para ver? A terceira pergunta. Conseguem ver? Vamos lá, está na terceira pergunta. Sim. Pronto, eu vou fazer a leitura. Ela é importantíssima, veja bem. Pergunta Kardec. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Isso é verdade. Já ouvi muitas pessoas que trabalham com magnetismo dizerem que não, eu trabalho sozinho, comigo tem esse negócio de espírito, não, eu faço tudo sozinho. Mas escuta o que São Luís diz. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? É brincadeira, né? Aí a gente retorna lá a conversas anteriores. Aí entra o desejo de curar, entra a fé, entra o merecimento de quem está atuando, entra o merecimento de quem vai receber. Não importa se o médium, o magnetizador, ele acredita ou não na espiritualidade. Ela está ali ao seu lado ajudando. É interessante. Pensas, então, que os espíritos só atuam em quem crê neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Aí a gente, enquanto vocês estavam falando aí, lembrei de um detalhe interessante. Tem acontecido muitos acidentes, o pessoal fazendo leptoterapia,
tirando as gorduras, as mulheres muitas vezes, e os homens fazendo cirurgias plásticas para embelezamento, etc. Olha, aquilo é um comércio absurdo, né? Na verdade, não é uma questão de cura, mas é uma questão de vaidade, de narcisismo. Aí eu fiquei pensando aqui, meu Deus, do mesmo jeito que os bons espíritos estão junto daquele que pede para curar o doente, os maus se aproximam daqueles que estão ali pela vaidade, pelo egoísmo, aqueles que vão realizar atividade não têm qualquer interesse em buscar ajuda no mundo maior para o processo estar com êxito. Na verdade, dá para a gente perceber essas variantes, não, meus irmãos? Agradecer. Acho que a Graci deu Eu fico aqui sorrindo, não, eu fico aqui sorrindo com o Renato. Eu estou botando aqui, ligando aqui o computador, porque já está. Pode ir falando, Renato. Olha, é o seguinte, isso daí é o seguinte, Amadeus, o nosso entendimento é o seguinte, a mediunidade só não é de espíritos, certo? A mediunidade está em todo ser humano aqui na face da Terra. A pessoa tem a religião, tem uma religião dominante, e ela vive naquela questão de só transmitir aquilo realmente o que os seus estatutos, a questão de que eles podem fazer a divulgação. Como é que se pode, por exemplo, a Igreja Católica jamais dizer que vai ter a reencarnação, que vai ter tudo que a doutrina do Espírito traz para todos nós. Todos eles sabem, porque quando eles estão em estudos, quando eles estão em estudo para ser um pastor, ser um padre, eles estudam tudo. E sabem que existe a razão que a doutrina dos Espíritos nos traz, a lei da reencarnação, os fluidos. E eles não vão divulgar, porque eles sabem, mas dizer, não, eu não é isso, não. Muitas vezes, também tem aqueles médios inconsciente que não tem conhecimento, inconsciente, quer dizer, ele não tem consciência de causa. Então, eles fazem muitas coisas, podem fazer muitas coisas, dizer, é um dom que eu tenho. Acabou-se. Esse dom é que vai dizer a ele que ele está fazendo alguma coisa. Então, eu tenho um dom. Ele não está dizendo que tem uma amiga espiritual ao seu lado para que possa fazer aquele trabalho. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento de causa, não conhece a doutrina dos espíritos. Se tem outro tipo de... se for outras religiões, vai dizer que foi o Divino Espírito Santo, aí já estão externando a situação, mas tem ainda muitos que dizem mesmo assim, isso daí pode acontecer até no caso de uma pessoa que diz que é ateu, fazer alguma coisa. Foi isso, não, eu tenho um dom de fazer a cura. Eu botei a mão lá e fiz a cura, e ela é ateu. Isso é normal. É porque nós temos muitas pessoas, como sempre falo aqui, nós temos que analisarmos tudo da melhor maneira possível. Como as palavras de Jesus. Eu estou com um problema, mas Deus tem outra, a Graça tem outra. Então, eu tenho que colocar as palavras de Jesus dentro do meu problema, daquilo que eu estou sentindo. Então, é uma análise que nós temos que fazer. Então, é isso que acontece nessa parte aqui, para fazer o que realmente o amigo espiritual, né, Santo Agostinho, que falou isso, Amadeus, foi? foi. Foi. São Luís. Então, é isso que São São Luís, Luís eu falou, acho. né? Tá certo? São esses casos que acontecem no nosso dia a dia. É interessante tudo isso que Renato falou. Ontem eu tive aqui a visita de um amigo aqui da minha amiga, que é onde eu estou hospedada, e nós tomando café da tarde, né? Ele sabe que eu sou espírita.
Aí ele foi e disse, olha, eu estou participando de um centro espírita. Ele até disse de onde, né? Mas eu não me liguei à situação, ao local. Aí a gente faz entrega de sopas, não sei o quê. Ele. Até aí tudo bem, né? Ele era espírita para mim, né? Ele fazia, já estava direcionando trabalhos, né? Aí a conversa vai, continuamos a conversa sobre a doutrina, né? Aí ele foi e disse, só que eu não acredito, cadê? Me explica, Deus, a existência de Deus. Desse jeito, eu disse, como pode? Só no meu pensamento, sabe? Aí eu disse, quando você vai ao mar, você vê aquela imensidão de água. E aí? Você explica a imensidão de água? Ali foi formação do homem? Você vai numa cachoeira, você vai num rio de água corrente, aquela água linda, cristalina. Na natureza, não precisa de especificar uma por uma, na natureza, você encontra ali atividades humanas? Ele disse, não. Mas como foi que Deus fez isso? Aí eu fui dizer, você precisa estudar muito. Ele disse, nem eu sei se existe Jesus, porque não tem na Bíblia nada que passa, confirmando a existência de Jesus. Eu digo, não, meu filho, pois então não é comigo que você tem que conversar, não. Você tem que voltar lá para onde você está distribuindo as sopas, a menos que... Eu fui muito rígida. A menos que você vá parar as sopas, porque ele só falava na entrega das sopas, a menos que você vá parar as sopas só para tomar a sopa. Aí ele olhou para mim e disse, mas também não está descartada, não, eu tomo mesmo. Aí eu fui e disse, então está explicado, nada mais eu tenho a acrescentar. Ele não era espírita, não. Ele estava querendo testar. Impressiona o estado de entendimento das pessoas. Aí a gente vai lá em Bezerra de Menezes, no livro que eu acabei de ler, Bezerra de Menezes ontem e hoje. A gente vai encontrar nos dias atuais criaturas que não acreditam na existência de Deus, não acreditam na existência de Jesus, não acreditam no mundo espiritual, acreditam na vida material. É o estágio de cada um. A gente precisa compreender, e aí muitas vezes, Gracia, eu acho que você tem razão, muitas vezes a gente não precisa ser grosso, mas ser consistente no que a gente está dizendo, porque a criatura está vendo, está sentindo, você olha, você vê a imensidão da natureza, e você não sabe que por trás de tudo isso teve um Criador, tem alguém que administra tudo isso, e sem acidentes nenhum. Olhe, é uma atrofia mental, com certeza, ou então um sentimento de ignorância muito grande que não se permite pensar que por trás de toda essa criação tem um ser, tem um Deus. A gente denomina um grande detalhe, viu, Amadeu? Né? Um grande detalhe. Já foi maçom, não acredita mais em maçonaria, não acredita mais... Logo ele quebrou, né? A loja dele fechou. Aí tem todo um retrocesso. Ontem eu descobri tudo. Eu converso muito e acabei puxando muito por ele, né? Acabei descobrindo isso aí e ele indagando a mim as existências, né? Entendi. Olha, possivelmente, minha irmã, os fracassos na vida material dele, ela atribui a quem? A inexistência de Deus, porque não atendeu seus caprichos? Pode passar por aí, né? Entendi isso aí. Muito bem, mas nós estamos chegando aí, nós estamos aí no final, já estamos a 4 minutos além das 9 horas. Eu acho que a gente poderia deixar o próximo slide, que é exatamente o 144, para a próxima semana, que certamente nós teremos mais irmãos. Eu acho que hoje o pessoal deve estar viajando, né? O que é que vocês acham? Ou brincar o carnaval. Ou foram tão
Estão de ressaca, né? É brincadeira, Não, né? é brincadeira. É porque o mês de dezembro é complicado para muitos, né? É Trabalho. verdade. Então, a gente É, podia concluir aqui, fazendo cada um seus agradecimentos, para a gente concluir com uma prece de encerramento do nosso estudo de hoje. O que é que vocês acham? vamos lá. Pode começar seus agradecimentos, Renato, suas conclusões. É que nós devemos sempre continuar com nossos estudos, debatendo, conversando, que engrandece a cada um de nós. Vamos lá, vamos continuar. Lula, Agradecer a Deus e a Jesus por nos dar a oportunidade de mais um sábado estarmos aqui reunidos, estudando essa obra maravilhosa que Allan Kardec nos presenteou, né? Que é o Livro dos Médios, um dos livros da obra dele. Desejar a todos vocês um bom final de semana e que sábado estaremos aqui novamente reunidos. Que Deus nos permita de estarmos aqui no próximo sábado. Bom final de semana a todos. Que assim seja. Obrigado, meu querido irmão. Que Deus o abençoe e proteja. Nossa irmã, a Glaci. E eu aqui só para agradecer que esse estudo é realmente riquíssimo, é um grande, engrandece demais a nossa alma, o nosso espírito, até o nosso perispírito, porque ela vai fundo, essa aula ela vai assim, ela pega lá, eu acho que ela pega em outras encarnações e traz para a gente tudo e a gente dá uma melhorada, né, no corpo de hoje. E eu sou muito grata por participar e por estar aqui e assim, tirando minhas dúvidas, porque a gente tem, né? Por mais que você tenha experiências, as experiências nos deixam também algumas dúvidas, mas é só de agradecimento mesmo, é de louvor a Deus por tudo. Maravilha. Então, Antes de vocês se ausentarem, quando a Glaci finalizar aí a gravação, eu quero conversar com vocês. Um minutinho só em reunião. tá bom. Então, a gente agradece a Deus, nosso Pai, nas palavras que já foram pronunciadas de agradecimento, de reconhecimento à misericórdia divina, por tudo que estamos recebendo. E acho que nos aproximamos agora do Natal, do nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus teve uma causa excepcional, que foi a presença de nossa mãe. Sem ela, Jesus certamente teria uma outra história. E aí a gente pode dizer como um louvor à nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Com essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, pedindo que transforme em remédio lenitivo, em recursos para as nossas doenças do corpo e da alma, mas que possa espargir o seu amor sobre todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que estejam, nos hospitais, nos presídios, nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, nas marquises onde há choro e rangeiros de dentes. Que o amor do Mestre Jesus, o amor de Nossa Mãe Maria, alcance-nos a todos pelo acréscimo da sua misericórdia. E com esses propósitos, pedimos permissão para concluir o nosso estudo desta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Jesus. Ok. Que assim seja. Pode cortar a gravação e aí ficamos na sala.